Embora alguns insistam que o neoliberalismo não existe, ele é o arranjo institucional presente em nossas vidas. Por isso é primordial conhecermos suas raízes, suas teorias, o neoliberalismo realmente existente e a crítica a este modelo produtivo. O neoliberalismo propõe uma reestruturação do modelo liberal. O modelo liberal tem alguns elementos fundamentais. São eles: o individualismo, a liberdade, a razão, a justiça e a tolerância pelo diferente. Além desses elementos, o liberalismo também permitia a existência de um Estado, ainda que esse Estado pouco intervisse na vida econômica das pessoas. As propostas de reestruturação do liberalismo ganham força no ano de 1938, com o colóquio Walter Lippmann. O colóquio Walter Lippmann é um prenúncio à Sociedade de Mont Pelerin, que iniciou seus encontros em 1947. Desde então, a Sociedade de Mont Pelerin vem se encontrando a cada 2 anos, renovando as ideias e os aparatos do neoliberalismo. Nós podemos dividir as ideias da Sociedade de Mont Pelerin e, portanto, do neoliberalismo em 2 fases. A primeira fase é uma fase liderada por Hayek e a segunda fase liderada por Milton Friedman. Nesta primeira fase, Hayek se baseia nas ideias do conservador Edmund Burke e do liberal conservador Alex de Tocqueville para reformular as ideias liberais. É assim que, nesta primeira fase, todos os teóricos do neoliberalismo trabalham com a ideia de que o planejamento é ruim e leva necessariamente ao totalitarismo. É com base nesse ideal que Hayek vai estabelecer as suas ideias. A Sociedade de Mont Pelerin, liderada por Hayek em 1947, se diferencia muito da Sociedade de Mont Pelerin, liderada posteriormente por Milton Friedman. Neste primeiro momento, embora haja uma homogeneidade entre seus membros com relação ao gênero, todos homens, com exceção de uma única mulher, e todos brancos, havia uma interdisciplinariedade entre eles. Estavam presentes economistas, filósofos, cientistas políticos. Esses membros compartilhavam entre eles diversas ideias políticas, mas todos concordavam com o ideal de Hayek, de que o planejamento é ruim e leva ao totalitarismo. Além dessa força motriz, a Sociedade de Mont Pelerin, neste momento, também critica o laissez-faire, um elemento fundamental do liberalismo. Mas, além disso, eles permitem uma atuação política social moderada e uma participação estatal em fomentar ordens espontâneas. Por ordens espontâneas, nós podemos compreender o livre mercado. É assim que esse primeiro momento se fundamenta. Olhando dos dias de hoje para 1947, essas ideias parecem bastante moderadas, mas, na verdade, à época, elas foram utilizadas por regimes de extrema-direita em suas práticas de política econômica. Talvez considerar essas ideias moderadas diga mais sobre nós mesmos do que sobre os membros da Sociedade de Mont Pelerin em 1947. Fato é que, após o domínio das ideias de Hayek, Milton Friedman assume a liderança da Sociedade de Mont Pelerin e estabelece um neoliberalismo muito mais radical. Para Milton Friedman, qualquer intervenção estatal é muito ruim. O mote agora não é o planejamento leva ao totalitarismo, e sim, tudo que o Estado faz é ruim e tudo que o mercado faz é bom. Há, portanto, uma defesa irrestrita do Estado mínimo e as ideias paternalistas. Milton Friedman chega a criticar até mesmo a intervenção estatal em auxiliar vítimas de um furacão nos Estados Unidos. Segundo ele, fazer isso seria paternalismo por parte do Estado. E, se as pessoas decidiram morar em uma zona de risco de furacão, o problema seria exclusivamente delas. Daí se derivam outras ideias do neoliberalismo, como a meritocracia. Para Milton Friedman, o Estado teria pouquíssimas funções com relação à economia. Segundo ele, o Estado deveria garantir a propriedade, arbitrar as regras do jogo econômico, fornecer arcabouço monetário, garantir a execução dos contratos e promover a competição. Essas são as ideias teóricas do neoliberalismo. Elas foram implementadas na prática. Entretanto, entre a teoria
e a prática há uma grande distância. Por isso é necessário conhecermos o neoliberalismo realmente existente. Nós podemos apontar 5 elementos para o neoliberalismo realmente existente. São eles: a flexibilização do mercado de trabalho, a desregulação dos mercados, especialmente o mercado financeiro, a defesa da responsabilidade fiscal, ou seja, da austeridade, e a transformação da proteção social, não sendo mais este um dever do Estado, e sim uma obrigação do cidadão. E por último, a ideologia do empreendedorismo e da racionalidade econômica. O neoliberalismo existente pode ser encontrado na prática de qualquer país capitalista, seja um capitalismo avançado ou um capitalismo atrasado, como o capitalismo brasileiro. Daí porque nós vamos encontrar na nossa vida diversos desses elementos, entre eles, por exemplo, o novo regime fiscal, que vai retirar do Estado a obrigação de conceder a proteção social, deixando essa responsabilidade a cargo do cidadão e fazendo também um controle de austeridade das contas públicas. Passamos agora à crítica do neoliberalismo. Podemos dividir a crítica em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo da mercadorização e o segundo, o grupo da economização. O grupo da mercadorização é um grupo de raiz marxista. Segundo este grupo, as crises do neoliberalismo seriam também crises do capital. Elas estariam interligadas e proporcionariam ao Estado uma crise política por conta da crise econômica. Já a economização é uma visão Foucaultiana do neoliberalismo. Segundo esta visão, o mercado tem ampliado a sua forma de racionalidade para todas as esferas da vida e não apenas para o mercado. Isso significa que estamos tornando todas as nossas relações pessoais, sociais, públicas e etc. em relações econômicas. É dessa forma que o neoliberalismo não é dedutível apenas de uma forma econômica, e sim de uma forma institucional, de uma forma de arranjar a política em uma nova maneira na qual nós, enquanto membros da sociedade, acabamos tendo que rearranjar a nossa própria vida. Um exemplo claro de economização ocorre com as relações de trabalho. A flexibilização das leis trabalhistas tem produzido cada vez mais trabalhadores que são empreendedores de si mesmos. Na era do self, em que nós estamos de olho em nós mesmos, fica fácil vender a ideia de que se você se esforçar, você vencerá na vida. É assim que ocorre a uberização das relações de trabalho. Mesmo que essas pessoas sejam meras trabalhadoras, elas se veem como empreendedoras, como empresários, como pessoas que estão empreendendo em si mesmas. Outro elemento que pode ser identificado pela economização é a inversão da proteção social. Como vimos há pouco, este é um elemento tanto teórico quanto prático do neoliberalismo. Esse elemento ocorre ao se esvaziar o orçamento público de sua obrigação de concretizar direitos, deixando esta função a cargo dos próprios cidadãos. Seria este um keynesianismo invertido. No Estado keynesiano, além de intervir na economia, o Estado deve ampliar as relações de direito. Mas, no keynesianismo invertido imposto pelo neoliberalismo, quando o Estado não entrega ao cidadão os direitos ou a proteção social a que ele faz jus, é o próprio cidadão que deve garantir isto a ele próprio. Assim, o Estado deixa de prestar saúde, educação e previdência, e o cidadão que desejar se educar, se manter saudável ou ter uma previdência no futuro, deve procurar o mercado privado e garantir isso com seus próprios recursos. É assim que nós falamos também em investir em educação. É assim que nós falamos em investir em nossa saúde. Esses termos derivados do mercado vão tomando conta de todas as nossas esferas da vida, prejudicando as nossas relações sociais e a nossa relação com o Estado. Streck, um pensador do neoliberalismo, estabelece que toda eleição é uma disputa pelo orçamento público. E essa disputa ocorrerá entre o aspecto financeiro, ou seja, neoliberal, e o aspecto social, ou seja, de concretização de direitos. Quando o Estado atende muito ao aspecto social, o aspecto financeiro, o dos donos do capital, reclamará e exigirá do Estado condutas que favoreçam a acumulação de capital. Por outro lado, segundo Streck, quando o Estado favorece muito
a acumulação de capital, o aspecto financeiro e o neoliberalismo, a sociedade pode se revoltar e exigir no Estado mais concretização de direitos. Nós estamos, talvez, em um momento de ruptura deste processo. Se Streck estiver certo, quando o Estado forçar muito a barra para o lado financeiro, a sociedade poderá insurgir e exigir do Estado mais direitos. Esperamos que ele esteja certo.